Caríssimo Padre Paulo Nobre, queridos irmãos e irmãs, com esta festa litúrgica de hoje, nós estamos concluindo o tempo litúrgico do Natal e daremos início ao tempo litúrgico comum a partir da segunda-feira próxima. E a igreja então conclui, quando temos um domingo depois da Epifania, assim, em que podemos celebrar a festa do batismo, no domingo, conclui esse tempo chamando a nossa atenção para a grande graça que nós recebemos do batismo. Em primeiro lugar, nós devemos voltar o nosso olhar para Jesus. Esse ano é o ano C da liturgia e, portanto, aos domingos se privilegia o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho da misericórdia, dos pobres, da oração, o Evangelho do Espírito Santo por excelência, porque enfatiza muito a ação do Espírito Santo, que tem sua continuidade no livro dos Atos dos Apóstolos. Vejam que o texto, todos os evangelistas narram, esse episódio, ou pelo menos aludem a este episódio, e Lucas tem a sua forma própria. Primeiro mostra que havia da parte do povo uma expectativa em relação ao Messias. E Deus enviou um homem, João Batista, para preparar os caminhos do Messias, do Senhor. Mas João impressionava tanto pela sua vida austera, pela sua coerência, pela sua pregação, que alguns se perguntavam se ele não era o Messias. E João dá esse testemunho, como nós vemos também no Evangelho segundo São João: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. João assume uma postura de humildade e realça a importância daquele que ele anuncia. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quer dizer, o batismo de João é um batismo ainda incapaz de conferir a graça da salvação. É um batismo de penitência, de quem está arrependido das suas faltas, que suplica o perdão de Deus, mas ainda não é o batismo que confere a graça para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus. Então, depois dessa introdução, Lucas mostra que todo o povo estava sendo batizado. Todo o povo, os que aderiam a essa pregação naturalmente, E Jesus também recebeu o batismo. É interessante a maneira de Lucas colocar. Todo o povo estava sendo, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. Aqui nós vemos já um traço de Jesus, de uma profunda solidariedade com o povo. O que nós celebramos no dia 24 e 25 de dezembro? O nascimento de Jesus, pobre, em Belém, veio receber a homenagem dos pastores, depois dos magos, na Epifania. Hoje, nós estamos vendo Jesus adulto e que se solidariza com a humanidade ferida pelo pecado. Porque todos que recebiam o batismo era porque se sentiam necessitados do perdão dos pecados. E Jesus entra nessa fila. Ele que não tinha pecado, mas fica bem claro a solidariedade de Jesus com a humanidade, não uma humanidade ideal, mas a humanidade real, ferida, manchada, sofrida, necessitada de salvação. Assim como ele se encarnou e se fez solidário com os mais pobres, não tinha nenhum lugar para ele nascer, assim também, na ordem da graça, ele já adulto, depois de passar cerca de 30 anos na pequena Nazaré, trabalhando com seu pai, frequentando a sinagoga, fazendo as peregrinações a Jerusalém,
Ouvindo também a pregação de João, Jesus mostra que aquilo que João Batista fazia era correto. Então ele entra nessa fila dos pecadores. Ele mostra a que veio. E depois, diz assim João, Jesus recebeu o batismo, ponto. Então já recebeu o batismo, o Espírito vem depois, vejam bem. E enquanto rezava, o céu se abriu. Uma alusão ao profeta, né? Que dizia: ah, Senhor, se rasgasseis os céus e descesseis. O céu se abriu. Então aqui nós estamos diante de uma teofania. O que é isso? Domingo passado, uma epifania, manifestação de Deus. Aqui uma teofania, a palavra epifania, manifestação. Aqui teofania, manifestação de Deus, né? E uma manifestação trinitária, né? O céu se abriu. Então chegou aquele tempo da graça, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. É uma ênfase de Lucas. Enquanto Jesus rezava, o céu se abriu e o Espírito desceu. Olha como é que nós vamos aprendendo. Qual é a resposta de Deus ao povo e às pessoas que rezam? O céu se abre. O Espírito vem ao nosso encontro, né? É claro que nós só podemos rezar também na força do Espírito. Rezar e nos voltar para Deus, já diz São Paulo, nós nem sabemos como rezar, é o Espírito que reza em nós com gemidos inefáveis. Nós lemos na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós lemos na carta aos Gálatas, capítulo 4, né, que o Espírito é que nos permite chamar a Deus de Abá, Pai, Papai, Paizinho, não é? Então o Espírito desceu sobre Jesus, e ele enfatiza em forma visível de pomba. Por isso é que nós representamos muitas vezes o Espírito Santo com a figura da pomba, e aqui também nós temos ali, junto de Jesus, aquela figura da pomba, nessa arte desse mosaico, né? E a voz do Pai do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Aqui nós não estamos vendo a voz, ouvimos, a voz aqui é ouvida, né? Aqui a mão do Pai. Então é a teofania, a manifestação trinitária. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então esse que entrou na fila dos pecadores para receber o batismo, este que é solidário com a humanidade ferida pelo pecado e que está rezando para realmente cumprir a sua missão, é agora investido publicamente desta missão, com o céu que se abre, o Espírito que desce sobre ele e a voz do Pai que se faz ouvir. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Inicia-se um ministério público de Jesus, na força do Espírito Santo, e para a redenção da humanidade. Por isso é que ele recebe o batismo. É um sinal desse batismo novo que João anunciara. Aquele que vem depois de mim vai batizar no Espírito e no fogo. E logo depois de Jesus ser batizado, o Espírito desce. Então mostra que Jesus é quem traz o Espírito, o batismo no Espírito Santo, o batismo que confere a graça, que nos faz efetivamente livres para amar, para servir, filhos e filhas de Deus. As outras leituras enfatizam esse mistério que estamos contemplando. A primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, fala dessa figura do servo. Eis o meu servo, eis o meu eleito, que aqui no Evangelho é chamado de filho, né? Nele se compraça a minha alma, pus meu espírito sobre ele. Estão vendo como é que a leitura primeira prepara para esse Evangelho, né? Ele não clama nem levanta a voz, é um Messias pacífico, manso, nem se faz ouvir pelas ruas assim de forma estrondosa, né? Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade, né? Não esmorecerá, não se deixará bater, enquanto não estabelecer a justiça na terra, justiça salvífica, justiça que vem pela graça batismal.
Eu, Senhor, te chamei para a justiça, te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações. Então ele tem uma missão universal, para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. E a segunda leitura, tirada dos Atos dos Apóstolos, que é também de autoria de Lucas, nós vemos o discurso de Pedro, que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro foi ao encontro de Cornélio, que é um pagão, e Cornélio vai receber também a graça do batismo, o anúncio da palavra e a graça do batismo. E Pedro então justifica a sua ação, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas e que foi o Espírito que o levou à casa de Cornélio. E aí vai recordando o que aconteceu com Jesus. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, com exousia no grego, né? Esse poder que vem do alto. E ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então, meus queridos irmãos, nosso olhar se volta para Jesus, para a sua missão, é sua investidura, né, como Salvador da humanidade, a partir desse batismo, por essa unção que recebe do Espírito. Nosso olhar também deve se voltar hoje para o nosso batismo. Aqui, junto do nosso altar, está a pia batismal. Aqui hoje estão presentes, especialmente nessa liturgia, agentes da pastoral do batismo. Nós abraçamos a fé pelo batismo que recebemos, a palavra que é anunciada e o batismo, que é justamente a palavra que se encarna nos sacramentos da igreja e que nos torna membros desta comunidade. Assim como Jesus entrou na água, veja, são elementos que a igreja utiliza, elementos da criação de Deus. Nós temos um grande apreço por esses elementos, a água, o trigo, com o qual se faz o pão, né? A uva, com a qual se faz o vinho. Vejam como Deus valoriza a criação, né? E se tornam então sinais sacramentais do seu amor, da sua doação. A água, Francisco de Assis, por exemplo, cantava que era nossa irmã, né? Pura e casta, né? Mas no batismo ela parece sobretudo nossa mãe, porque essa água fecundada pelo Espírito nos gera para a vida nova, a vida da graça. Agradeçamos a Deus o batismo que nós recebemos. Lembremos-nos dos nossos pais, dos nossos padrinhos, de quem nos batizou, diácono, padre, ou mesmo um cristão leigo, se foi um batismo de emergência. Agradeçamos a Deus por termos sido conduzidos pela graça batismal a essa comunidade de fé, de esperança, de caridade que é a igreja. Agradeçamos a Deus por fazer parte desse povo profético que deve anunciar o evangelho da misericórdia, desse povo servidor que deve dar testemunho do amor, desse povo sacerdotal que deve consagrar este mundo a Deus. Tudo isso é feito a partir da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus e o dom do Espírito que nos foi dado. Ser batizado, meus irmãos, não é simplesmente receber uma espécie de proteção pessoal para enfrentar a vida, é nos comprometer com o caminho de Jesus. O batismo, e inclusive era assim no início da igreja, a pessoa mergulhava-se 3 vezes ali naquela água, no rio, como Jesus mergulhou também lá. Simboliza o quê? A morte e a ressurreição do Cristo, como nós lemos na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, texto proclamado na noite da vigília pascal. Não, ou ignorais que aqueles que são batizados na morte e na ressurreição do Cristo. Morremos para as nossas afeições desordenadas, para o egoísmo, para o pecado. Ressuscitamos para a vida nova da graça, para o amor, para a fraternidade, para a solidariedade, para a justiça. Então o batismo é o sacramento fundamental
que abre as portas da igreja para todos nós. Só podemos receber os outros sacramentos depois de termos recebido o batismo, né? Porque o batismo nos vincula a Jesus Cristo, nos incorpora a Ele, passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, somos redimidos, somos batizados, como o padre ou o diácono ou quem está batizando diz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa verdadeira identidade. Em nome do Pai, autor, princípio, fonte e meta da vida. Em nome do Filho, que veio a esse mundo, é nosso Redentor e a quem nós somos configurados e tornamos-nos filhos e filhas de Deus por adoção. Em nome do Espírito Santo, que santifica a água e que nos santifica também. Passamos a fazer parte do povo de Deus, somos o corpo místico de Cristo, somos templo do Espírito Santo e, portanto, temos uma missão. Batismo significa a salvação do mal, para não sermos dominados pelo mal, pelo egoísmo, para a vivência da graça, então para a missão. Quem é batizado deve se tornar um missionário, pela coerência da sua vida, pela alegria de servir e de amar. É alguém que segue os passos de Jesus, o caminho das bem-aventuranças. Agradeçamos a graça recebida e assumamos o nosso compromisso batismal para sermos deste mundo salvação para os nossos irmãos e irmãs na força do Espírito que foi derramado em nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.